Um processo judicial, ele gera mais conexão ou desgaste na relação entre advogado e cliente? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas cada um tem a sua bagagem, tem a sua experiência na advocacia, ele consegue responder, né? Então, um processo judicial, ele gera mais conexão ou mais desgaste na relação entre o advogado e a advogada e o seu cliente? Uma pergunta que não tem uma resposta pronta, né? Ele não tem uma resposta pronta, mas cada advogado consegue compreender um pouco a sua realidade e a sua relação com seus clientes com base nos processos judiciais que cada um tem. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Quando a minha atuação era focada em 100% de processos judiciais, eu tinha muito mais desgaste do que conexão. Raramente, um cliente consegue compreender todo o sistema judicial, toda a morosidade, todos aqueles efeitos negativos produzidos pelo próprio sistema. São raros os clientes que compreendem isso por si mesmo. O cliente, em regra, ele tem um interesse, ele tem um objetivo, né? E quando ele vai se vendo longe desse objetivo, mesmo eu não estou nem falando de uma decisão judicial, quando ele se vê longe do seu objetivo pelo tempo que se passa, né, pela morosidade, por exemplo, ele tende a desgastar a relação dele contigo, advogado e advogada. Ele não tem recursos intelectuais no sentido de aprendizagem do que é o sistema judiciário para discernir o que é a responsabilidade do profissional de advocacia e o que é a responsabilidade do sistema judiciário. Então, ele não consegue fazer essa separação. E aí, a tendência natural é que ele coloque totalmente ou parcialmente a responsabilidade, por exemplo, pela morosidade, no profissional que o assiste. Isso é muito comum. E o que acontece? Acontece o desgaste. Acontece o desgaste. Porque no meio do caminho, ele começa a cobrar. Ele começa a dar indireta. Ele começa a achar que a responsabilidade é do advogado e, por isso, se ele cobrar, se ele disser, né? Se ele botar o advogado contra a parede, ele pensa que aquilo pode mudar, que aquela morosidade pode acabar. Só que não, né? O que acaba é a relação. Um dos ativos do escritório de advocacia. Importante. Que é a relação advogado-cliente. Isso é um ativo. É um ativo. Isso vai se converter em dinheiro, em lucro, em faturamento. Quando você não tem isso, você perde um ativo importante. Então, a advocacia 100% focada em processo, ela precisa de uma atenção muito grande do profissional para que ele não perca esse ativo. A solução que eu encontrei na minha advocacia foi ampliar o meu portfólio e construir e elaborar
prestações de serviços que não se convertessem em processo judicial. Óbvio, se os meus clientes tinham dificuldade para entender que o sistema judiciário é realmente pernicioso, que ele é moroso, que ele é incerto, a decisão é incerta, nada é certo num processo judicial. Se ele tinha dificuldade para compreender isso, não adiantaria eu continuar focando a minha advocacia 100% em processo, e depois de 30, 40 anos de advocacia, me decepcionar, olhar para trás e falar que murro em ponta de faca não resolve nada. Eu precisava de estratégias que me permitissem crescer na advocacia. E para mim crescer, eu preciso ter ativos. Um dos ativos é a minha relação com o cliente, a minha conexão com os meus clientes. Ninguém sobrevive no mercado, em área nenhuma, se ele não gera conexão com seus clientes. Às vezes o advogado está tão focado em processo judicial que ele não observa isso, mas isso é importantíssimo. Quando você deixa de observar isso, você começa a colocar em risco o seu negócio. Daí vem a frustração, daí vem a ausência de recurso financeiro no escritório, daí vem a decepção, daí vem aqueles tempos que o advogado passa com poucos clientes, porque ele está enfrentando um momento de desgaste. Quando você tem um desgaste com um cliente de forma mais séria, pode observar numa linha futura ali de 1 ano, 1 ano e meio, os efeitos negativos. Porque do momento que você tem o desgaste até aproximadamente 1 ano, ele vai falando quase que diariamente de você para outras pessoas. Vai chegar um momento que ele vai esquecer. Ele vai parar de falar disso, mas ele vai ficar um tempão falando de você. E o ser humano, em regra, ele tem preguiça de usar a razão. Ele prefere pegar uma informação pronta e adotar como verdadeira. Né? Então, às vezes o cliente faz uma referência de você. Existem correntes filosóficas que dizem assim, não importa o que falam de mim, importa o que eu sou. Legal, legal, e é assim mesmo. Mas não com relação à sua marca. Não com relação ao seu brand. A sua marca na advocacia importa. O que estão falando da sua advocacia importa, e muito. E muito. Isso te faz crescer ou te faz falir. Depende. Depende de como você se porta. Então nós não podemos ignorar o que está acontecendo no que tange a relação nossa com o nosso cliente.